Louvado esteja o nome do Senhor. Graças e paz, igreja. Amém. Que bom estar aqui mais uma vez. Já estou me sentindo de casa. Quase toda terça eu estou aqui aprendendo um pouquinho com o pastor Luiz. Deus tem usado ele bastante. Quem não vem na terça, perde, tá? Perde, porque Deus tem usado o pastor aqui de uma forma muito abençoada. Eu estou feliz. Outubro para mim é um mês muito especial. Primeiro que eu nasci em outubro, dia 28 de outubro de 81, não sei fazer as contas, eu ainda sou muito jovem. Amanhã eu faço mais um aninho de vida. No dia 18 de outubro de 2002 eu nasci de novo, aceitei a Cristo Jesus como meu Senhor. Em outubro de 2005 eu fui ordenado em pastor. E agora, outubro de 2019, eu estou aqui diante dessa igreja tão abençoada, tão amada, podendo ministrar a palavra do bom Deus. E sem perca de tempo, vamos para a Bíblia. É uma passagem tão conhecida que eu não vou falar a passagem, o capítulo, nem o livro. Você vai abrir. Abre lá no Vale de Ossos Secos. Não preciso nem falar. Aleluia. Glória a Deus. Se puder dar um pouquinho mais de retorno, eu agradeço. Aleluia. Glória a Deus. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Quem está vivo, diga amém. Amém. Quem está muito acordado, diga aleluia. Aleluia. Quem está dormindo, diga glória a Deus. Sempre tem, né? Sempre tem. Ezequiel 37. Eu tenho até as 9, né? Pastor, as 9? Um pouquinho antes das 9, né? Nós vamos fazer um fast food aqui. E Deus há de nos abençoar. Ezequiel 37 é bem conhecido. Vamos ler apenas o versículo 1 para você sentar. Mas vamos ler o versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Oremos. Papai, mais uma vez eu te agradeço pela oportunidade, pela graça de ministrar a palavra do Senhor. Que como sempre seja o Senhor a falar e jamais o homem, meu Deus. Que o homem seja um mero instrumento em tuas mãos, e que a tua palavra venha revelada na unção do teu Espírito, para a tua honra e para a tua glória, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Podem sentar, meus amados. Não fechem a Bíblia, por favor. Irmão, a palavra, a Bíblia, apesar de ser um livro que conta histórias, ela não é um livro apenas de história. Então, se eu falo Ezequiel 37, você já sabe. E talvez alguns possam se sentir desestimulados a prestar atenção por acharem que já conhecem a passagem. Pastor, eu conheço, isso eu já sei o que está escrito. Não se apegue na letra, irmão, se apegue na revelação do Espírito. Tá? A Bíblia diz que o Espírito é quem vivifica, a letra ela mata. Então, se você pegar só a letra, eu já conheço o texto, mas você deixa de viver a vivificação do Espírito de Deus. Tá? Então, a primeira coisa que a Bíblia já está dizendo aqui é que o Senhor me levou em Espírito. É muito importante que a gente aprenda a enxergar as coisas em Espírito. Nós temos duas naturezas, pelo menos, irmão: a carnal e a espiritual. A Bíblia diz que a inclinação da carne, alguém lembra o que é? Eu gosto de perguntar, vocês já sabem disso. A inclinação da carne é morte, está lá escrito em Romanos 8. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então, se você enxerga as coisas só com os olhos da carne, os olhos naturais, você vai se inclinar para a morte. A morte, você não vai ver vida, você não vai ver milagre, você não vai ver nada acontecer. Mas se você se inclinar para o Espírito, aí você vai ter vida e paz. O Senhor leva Ezequiel a um vale que está cheio de ossos. E esses ossos estão como? Secos ou sequíssimos. Não há vida naquele lugar, não tem nenhuma alegria, não tem nada de bom ali. E Deus ainda faz mais. Vamos ler aqui, ó, versículo de número 2. E me fez, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam, e me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então vamos lá. Deus faz Ezequiel andar ao redor daquele vale, para que ele veja de todos os lados, de todos os ângulos possíveis. E você acha que a visão dele é boa ou é ruim em relação ao vale? É bom ver o vale cheio de ossos secos? Não. Então eu já quero que você comece a pensar agora qual é o seu vale, tá? Qual é o seu vale de ossos?
O que está seco aí? Tá? Pode ser o casamento. Tem gente que olha e diz, pastor, meu casamento, pastor. Deus já está revelando já, pastor. Casamento está sequíssimo, não tem amor, não tem respeito, não tem carinho. Fala, você não vai mudar, não. Vai mudar. Tem gente que o vale é a vida financeira. Ela olha para a vida financeira e não vê vida. Tem gente que o salário dela é ninja. Ele aparece e some, ela nem vê. Sumiu. Eu não estou vendo. Está seco a vida financeira. Tem gente que é a saúde. Falaram de saúde aqui, as irmãs muito sabiamente falaram, cuide da saúde, cuide do templo do Espírito Santo. Mas tem gente que a saúde dela não prospera, não vai. Ela vive doente, ela vive mal. E quando parece que mais você olha, pior fica. Quanto mais você anda ao redor, vasculha, parece que pior fica. Eu não vim aqui só para fazer você pensar nos seus problemas, mas para te dar solução através da palavra. Você sabe o que aconteceu com esse vale de ossos secos, apesar de ser uma visão, é uma profecia para o povo de Israel. A primeira pergunta de Deus, e aqui eu vou começar a trazer sabedoria de Deus para a tua vida. Filho do homem, poderão viver estes ossos? E Ezequiel diz, Senhor Jeová, tu sabe. Isso é uma condição de fé? Sim ou não? Sim ou não? É uma condição de fé ou não? Ele diz, Senhor Jeová, tu sabes. Quem acha que é uma condição de fé? Uma meia dúzia. Quem acha que não? A maioria nunca acha nada, né? É incrível isso. Quem não acha nada? Ele tem medo de errar. Calma, gente, ninguém vai tomar palmatória, não é? É só para você começar a pensar. Irmão, ele está dizendo, Jeová, tu sabes. Ele está querendo dizer, Deus, o Senhor, ele sabe, o Senhor pode. Ele está dizendo que Deus pode ou não? Sim. Isso é uma condição de fé ou não? Sim. Ó, tá vendo? Então eu vou mexendo com você. A fé é certeza? Sim. Ezequiel tem certeza que aquele vale vai levantar ou não? Sim ou não? Ele disse, Senhor, tu sabes. Se ele está dizendo, tu sabes, é porque ele não sabe. Ele tem certeza ou não? Não. Então ele tem fé ou não? Eu gosto disso. Presta atenção. Isso, eu gosto, minha gente. Porque eu gosto de perguntar para vocês aprenderem. Ele está dizendo, Jeová, tu sabes. Certeza. Aleluia. Já começaram, eu nem comecei a pregar, já estão cortando o meu microfone. Ele diz, Senhor Jeová, tu sabes. Então ele crê que Deus pode fazer? Então ele tem fé. Mas a fé não é certeza? E ele tem certeza que vai levantar? Não. Obrigado. Aleluia. Então vamos lá, irmão, é bom essa confusão para eu te ensinar, tá? Eu pergunto para ver como vocês estão, para eu começar a ensinar. Irmão, a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova, a certeza daquilo que você não se vê. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Não tem como ter fé se você não tem uma palavra de Deus, tá? Então, o que Ezequiel tem? Ele tem uma convicção, uma esperança de que pode acontecer. Mas fé mesmo, ele ainda não tem, porque Deus não falou nada. É bom a gente fazer essa distinção, irmão, porque tem muita gente que mistura tudo no balaio. E eu, como pastor, há um pouquinho mais de 10 anos, eu vejo muita dificuldade nas pessoas. Tem muita gente que vem até mim e diz, pastor, eu tenho muita fé em Deus, pastor, eu tenho muita fé que Deus vai fazer. Aí eu digo, tá, mas a tua fé está baseada em que palavra? Ela diz, palavra? Não, pastor, mas eu creio muito em Deus. Irmão, não é muita coisa, porque a Bíblia diz que até os demônios creem e estremecem. Então, acreditar que existe um Deus é uma coisa, tá? Isso é crença e é necessário. Pastor, eu creio, Deus é poderoso para fazer o impossível. Quer ver? Quem acredita que Deus é poderoso para fazer o impossível, fica com a mão abaixada. Quem crê que Deus é poderoso para fazer o impossível, levanta a mão. Amém. Pastor, eu creio que Deus pode fazer, então o que Deus faz? Porque, irmão, esse vale de ossos que você está vivendo, você acredita que Deus pode mudar? Sim, eu sei disso. Você crê que Deus pode mudar. Mas há quanto tempo você está crendo nisso? E as coisas talvez ainda não mudaram. Tem gente que está décadas, não, pastor, eu creio que Deus é poderoso, mas não muda. Você está olhando o vale continua sequíssimo. Deus faz Ezequiel olhar todo ao redor e ver que a situação realmente, irmão, é o fim. Irmão, você vê corpos mortos, é mais fácil você acreditar que Deus pode fazer levantar. Agora você olhar vale de ossos sequíssimos, humanamente falando, é impossível acreditar nisso.
com os olhos naturais. Por isso Deus leva Ezequiel em espírito. Então, irmão, não olhe o seu vale com os olhos naturais. Porque tem coisa que você vai olhar e realmente não tem mais o que fazer. Eu entendo quando pessoas dizem assim: pastor, não tem mais jeito. Não tem mais, pastor, meu casamento não dá mais, nós vamos terminar. Pastor, não tem como pagar essas dívidas. As dívidas são enormes e a minha renda é pequena. Não tem como. Eu entendo e respeito a visão natural, mas pelos olhos naturais a gente nunca vai alcançar nada. Então, o que eu preciso para mudar esse vale de ossos secos? De uma palavra de Deus. Você precisa entender o que Deus fala acerca do teu vale de ossos secos. Volta a pensar nele. Qual é? É o casamento? É a vida financeira? É a saúde? É a vida espiritual? Ministério? Parece que o ministério não tem mais vida, a coisa não flui. O que Deus fala acerca disso? Porque se você não tem uma palavra, você não tem fé. Você tem crença em Deus. Você acredita que Deus pode, mas não tem fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Nós somos salvos mediante a fé. Então eu faço, irmão, crer em Deus é uma coisa. Nós ficamos muito desanimados. Fala mais animado dele. Fala, crer em Deus é uma coisa. Ter esperança é outra coisa. E ter fé é outra coisa. Não, aprenda a separar isso dentro do teu coração para você não se enganar. A pior coisa é a pessoa enganar a si mesma. Ela viveu uma vida toda dentro da igreja achando que tem fé e ela não tem fé. Ela tem esperança, ela tem crença em Deus e é muito bom, é necessário, mas vou repetir: a fé vem pelo ouvir a palavra. Então, se você não tem uma palavra de Deus acerca do teu vale, você não tem fé que ele pode mudar. Você tem esperança, você acredita, glória a Deus por isso, mas precisa da fé. Vamos lá, põe o versículo seguinte para mim, por favor, versículo 4. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e disse-lhes: amém. Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Tem uma palavra. Deus está dizendo: olha, Ezequiel, você vai falar para os ossos que ele tem que ouvir a minha palavra. Irmão, aprenda a falar com os ossos, tá? Qual é o seu osso, ou quais são os seus ossos? Qual é o teu vale que você está passando? Aprenda a falar com ele. Deus não está dizendo assim: Ezequiel, você vai me pedir para eu fazer alguma coisa. Não, você vai falar com os ossos o que eu estou mandando você falar. Por isso precisa de uma palavra. A gente passa a vida toda pedindo para Deus fazer algo, quando o que a gente precisa é de uma palavra dele, e nós vamos profetizar, nós vamos falar o que tem que acontecer, segundo Deus falou. E aqui eu abro um parente para ensinar outra coisa. Profetizar não é falar da nossa cabeça. Existe às vezes pessoas que não entendem isso. Eu profetizo que vai acontecer isso, eu profetizo que vai acontecer aquilo. Profetizar é falar inspirado por Deus, é ter uma palavra. Esse dia eu atendi uma moça, que ela está numa situação muito triste. Uma jovem está no negócio dela e está entrando em falência, o negócio não vai. E eu falei para ela: amada, mas a senhora foi Deus que mandou a senhora abrir? Ela falou: pastor, Deus usou 3 pessoas para falar comigo. Deus usou o pastor da minha igreja, Deus usou outro irmão e outro irmão. Falou que era para eu ir, que ele era comigo, que ele ia me abençoar. Eu falei: amém, tá bom então. Deus falou para a senhora. Mas em qual palavra, estou falando pelo WhatsApp com ela, mas em qual palavra a senhora está firmada, né, que Deus vai fazer? Então, peraí pastor, peraí que eu vou lembrar. E eu estou esperando o WhatsApp. Não, pastor, é que agora eu não lembro, mas pastor, eu não lembro agora. Eu falei: irmã, a senhora não está firmada numa palavra de Deus, a senhora está firmada na palavra do homem. E homens falham, irmão. Homens se enganam, homens erram, homens às vezes são inspirados por espíritos malignos. Então Deus fala através da sua palavra. Eu creio em profecia? Claro que creio. Deus usa os seus profetas, mas tem que ter uma base na palavra, porque Deus não tem compromisso com a palavra de homens. Deus tem compromisso com a palavra dele. Ele diz: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então você vai chegar diante de Deus e dizer assim: Deus, mas o fulano falou que vai acontecer. Deus vai dizer: mas quem é fulano? Eu não tenho compromisso com fulano, eu tenho compromisso com a minha palavra. Então quando você diz assim: Deus, a tua palavra diz isso, aí Deus vai dizer: opa, então é a minha palavra, então eu vou cumprir, isso vai acontecer. Então não adianta você ficar profetizando, dizer: vai acontecer, sem ter uma palavra. Deus está dizendo: Ezequiel, você vai falar com quem? Com os ossos. Fala, irmão, fala com os seus ossos, irmão.
Você vai dizer, pastor, está precisando mesmo, está ruim os ossos, tudo aqui, pastor, ajuda. Fala. Ouve a palavra do Senhor. Qual é a palavra do Senhor? Põe para mim, por favor, versículo 5. Assim diz o Senhor Jeová a quem? Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E pode mudar. E porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós e sobre vós. E porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Aleluia. Ezequiel, você vai dizer para os ossos o que eu vou fazer com eles. Irmão, eu quero que você traz isso à sua memória agora. O que Deus falou com você que vai fazer com o seu vale de osso? O que Ele disse que vai fazer com o seu casamento? O que Ele disse que vai fazer com a sua saúde, com as suas finanças? Qual é a palavra que você tem? Se você disser, pastor, eu ainda não tenho uma palavra, e o que você faz? Vai buscar. Jesus falou, quem pede recebe, quem procura encontra, quem bate a porta se abre. Então vai buscar. Não se engane. Não, Deus vai mudar, pastor, Deus vai fazer. Mas qual palavra Ele te deu? Ah, não tenho. Então você não tem fé. E sem fé Deus não opera, irmão. É preciso ter a fé. E para ter fé precisa ter a palavra. Então você tem que ter uma palavra para dizer assim, meu casamento você vai mudar, porque assim diz o Senhor. E aí eu não vou ficar aqui soltando versículo, mas eu quero que você busque aquilo que Deus fala no seu coração. Por isso você tem que ler Bíblia. Por isso você tem que ouvir a palavra de Deus. Pastor, Deus me deu uma palavra em 2005. Eu estava começando meu ministério, né, era uma comunidade ainda, tinha pouquinha gente. E lá em Jó está escrito, capítulo 8, a partir do versículo 5, que Deus fala, se você for puro e reto de coração, não sei se Ezequiel põe aí para mim, por favor. Jó, isso, por favor. Mas se tu de madrugada buscares a Deus, é o Todo-Poderoso pedir misericórdia. Se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado crescente. Irmão, eu estava no ônibus indo para uma reunião na igreja e eu abri essa palavra, mas parece que só tinha aquilo na Bíblia. E Deus me prometeu aquilo. Isso eu estou falando de 2005, são 14 anos atrás. O meu ministério, humanamente falando, ainda é pequeno hoje. Eu tenho uma igreja com 30 pessoas, mais ou menos, de 20 a 30 pessoas. É pequeno ainda. Só que eu tenho essa promessa. O meu ministério, o princípio terá sido pequeno, mas o último estado crescerá em extremo. É isso que me faz pregar todo dia com amor e com alegria, porque eu tenho essa promessa de Deus. E um dia ela vai se cumprir. Não é uma coisa que eu diga, eu tenho fé que um dia Deus vai me dar um ministério grande. Eu tenho uma promessa, eu tenho uma palavra. Deus me deu isso primeiro e depois usou um irmão para dizer, olha, Deus está te dizendo que o seu ministério ainda vai ser grande. Deus está dizendo que Ele vai te honrar muito. E isso, irmão, é o que eu profetizo todo dia sobre o meu ministério, sobre a minha vida. Eu tenho alguns irmãos que fazem parte do nosso ministério. É uma igrejinha muito simples, muito pequenininha, mas eu estou lá todo dia fazendo com amor, com alegria, porque eu tenho uma promessa que Ele me deu. É a promessa que nos sustenta, irmão. Se você não tem uma palavra, uma promessa, você olha para o vale e você desanima. Porque você diz, meu Deus, já tem tantos anos que eu estou aqui, tantos anos que eu oro, tantos anos que eu profetizo, e eu não vejo nada acontecer. Irmão, profetizar é falar inspirado pela palavra de Deus. Então, Ezequiel, você vai falar com os ossos. Irmão, presta atenção nisso. Eu gosto muito de ensinar, porque eu vejo muito crente fazendo errado. Irmão, Jesus falou assim, ó, em meu nome vocês expulsarão os demônios. Em meu nome vocês vão pôr as mãos sobre os enfermos e os curarão. Jesus disse assim, ó, vocês vão pedir para eu expulsar demônio. Vocês vão pedir para eu curar. Não, ele diz, vocês vão curar. Vocês vão expulsar. Irmão, essa terra foi dada para quem? Para nós. O domínio aqui é nosso. Tá? Deus falou isso com Adão lá no início da criação. Adão, sujeitai todas as coisas, as aves dos céus, os animais, os répteis, os peixes no mar. Você sujeita tudo, domina sobre todas as coisas. A gente sabe que Adão perdeu esse poder quando ele pecou. O diabo usurpou isso. Mas vem Jesus Cristo e traz de volta tudo isso para nós. Então o poder nosso, o poder hoje é nosso, de acordo com a palavra dele, é claro. Quando diz assim, em meu nome vocês farão, o nome de Deus é a palavra. Está escrito lá, põe para mim Apocalipse 13, 19, se eu estiver enganado. Eu não anoto, então eu vou na cabeça. Pode ser que eu me engane. Põe Apocalipse 13, 19, 19. 13, 19. Vai chegar lá. É o 19, é o 18, né? Não tem? Então é o contrário, 19, 13. Sou eu que estou errado. Ainda bem que o Eliezer está ali, eu sou o povo bem presente. 13, 19.
19:3, perdão. Isso, aleluia. E estava vestido de uma veste salpicada, e o nome pelo qual se chama... Quem tem as vestes salpicadas de sangue? Jesus. E está dizendo o nome pelo qual se chama é... Então qual é o nome de Jesus? A palavra dele. Ele é o verbo, se fez carne e habitou entre nós. Quando ele diz, em meu nome, vocês vão expulsar demônios, vocês vão curar os enfermos, vão falar novas línguas, se beberem coisa mortífera, não fará dano algum. Quando ele diz em meu nome, ele está dizendo em minha palavra, tá? Porque não, tem hoje que as pessoas até brincam aí fora. Ah, em nome de Jesus vai acontecer isso. Em nome de Jesus, agora eu lembrei. Nós comemorando meu aniversário hoje lá com os irmãos. E aí eu falei, de quem será o primeiro pedaço de bolo? Teve uma criança que ajoelhou e falou, eu, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu falei, rapaz, que desespero para ganhar um pedaço de bolo. Mas irmão, as pessoas brincam com o nome de Jesus. Ah não, em nome de Jesus vai acontecer, em nome de Jesus vai acontecer. E não está acontecendo nada. Porque irmão, o nome de Jesus, apesar de se chamar Jesus, o nome pelo qual se chama é... Qual? A palavra. Então é pela palavra que você vai ver o teu vale mudando. Você vai ver o teu vale sendo restaurado. O centurião diz para Jesus, basta uma palavra. Volta lá rapidinho, Ezequiel, eu vou correr aqui, porque tem muita coisa. Ainda mais retorno, eu agradeço, por favor. Ezequiel 37, vamos ler o versículo 7. 37, 7. Então profetizei como eu quis. E houve... Não é como eu quis, não? Então eu profetizei como eu achava que tinha que fazer. Não. Então eu profetizei como se me deu ordem. E houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Só o começo no 7. Então profetizei como se me deu ordem. Vou repetir, irmão, profetizar não é falar o que eu acho que eu tenho que falar. Profetizar é falar o que Deus mandou eu falar. Eu tenho que me dirigir ao problema. Eu tenho que me dirigir. Lembra que Jesus falou assim, ó, qualquer que disser a este monte, ergue-te daqui e lança-te no mar. Ele falou, ó, tente fé em Deus, porque qualquer que disser ao monte, ergue-te daqui e lança-te no mar. Então você tem que falar com o problema. Fala comigo, o meu casamento você vai mudar, porque a palavra do Senhor diz. Eu vou dar exemplo para você. A Bíblia diz que a mulher santa santifica o seu marido. Suponha que seu marido é um desviado, seu marido está só pela misericórdia. Você tem que começar a falar, mas falar para ele mesmo. Meu marido, assim diz o Senhor, que a mulher santa santifica o seu marido. Você vai ser santo em nome de Jesus, porque está escrito na palavra. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Talvez hoje seus filhos estão perdidos. Você vai começar a olhar para ele e dizer para ele, meus filhos, vocês são herança do Senhor, porque assim está escrito. Você vai começar a olhar para o seu corpo. A Bíblia diz que pelas feridas de Jesus nós fomos sarados. Seu corpo está doente, você vai dizer, meu corpo, você está curado, porque assim diz a palavra do Senhor. Pelas feridas do Senhor nós fomos sarados. Irmão, isso é você falar com os seus ossos. Tem muita gente pedindo, Deus me cura, quando ele está dizendo, eu já te curei há 12 mil anos atrás. Lá no Calvário eu já te curei, agora toma posse da tua bênção. Nós vamos ver que os apóstolos aprenderam isso. Quando Pedro e João estão entrando no templo e tem lá o coxo, o Pedro olha para ele e diz assim, ó, não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta. Pedro não pediu para Jesus curar ele. Pedro falou assim, Jadinho, peraí, Senhor, vem aqui, tem misericórdia dele, toca nele, Senhor, coitado, ele é paralítico desde o ventre da mãe dele, como ele sofre, ah meu Deus, ajuda ele. Foi assim? Não, ele falou, filho, levanta, Jesus Cristo te dá saúde, vamos, toma posse da tua bênção. Então irmão, começa a profetizar, a chamar a existência as coisas. Para, não fica pedindo para Deus fazer o que Ele mandou você fazer. É você que tem que olhar e dizer, vai acontecer assim, assim, assim. Deus poderia dizer para Ezequiel, Ezequiel, veja o que eu vou fazer. Ezequiel, fica olhando que eu vou levantar esse vale. Não foi isso. Deus falou, Ezequiel, Ezequiel fala, porque a terra foi dada aos filhos dos homens. Está escrito em Salmo 115. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu Ele aos homens, aos filhos dos homens. A terra é nossa, irmão. Fala você, irmão, quem manda aqui é você, irmão. Irmão, você não está acreditando nisso?
Quem acredita que a gente que manda aqui? Não, pastor, mas é Deus. Não, Ele é o Senhor dos senhores, irmão. Ele é o Rei dos reis. Ele, você não discute, Ele está acima de tudo e de todos. Mas se Ele é o Rei dos reis, nós somos quem? Os reis. E o rei tem autoridade? O rei fica implorando para alguém fazer alguma coisa? O que o rei faz? Dá ordem, manda. Teu irmão, dá ordem. Fala, meu corpo, você vai estar curado, porque assim diz o Senhor. Ô demônio, você vai sair da minha casa, porque a minha casa não é antro de demônio, a minha casa tem salvação no Senhor. Eu e a minha casa somos salvos em Cristo Jesus. Começa a falar, não tenha medo, irmão. Começa a falar, agora é claro, tem que ter uma palavra, não é falar da cabeça. Ezequiel está dizendo, eu profetizei como Ele me deu ordem. E eu falei. Aí quando ele começa a profetizar, o que acontece? O que houve aí? No versículo de número versículo 7. Então eu profetizei como se me deu ordem, houve enquanto e eis que se fez e os ossos. O que é um rebuliço? Rebuliço é o quê? Uma bagunça? É, uma bagunça, uma confusão, é rebuliço, é isso? Fala, você não sabe porque na sua casa não acontece, né, irmão? Lá não tem essas coisas, por isso você não sabe. Irmão, agora presta atenção, você vê um monte de ossos, tudo bagunçado. O que é mais assustador? Você vê os ossos tudo no vale, lá deitadinho, ou você vê aquela bagunça de osso, um indo para um lado, outro para o outro? O que é mais assustador? O rebuliço? Assusta. Irmão, aprenda isso. Tem coisa que você vai começar a profetizar, e se você está profetizando, alguma coisa tem que acontecer. Se você está sendo inspirado por Deus, vai acontecer. E às vezes acontece esse rebuliço, irmão, e isso assusta muita gente. E tem muita gente que se assusta, e por se assustar, ela desanima. Eu já ouvi gente dizer assim, pastor, eu comecei a vir para a igreja, a coisa ficou pior na minha casa. Eu comecei a profetizar e orar e piorou. Não é a piorar, é o rebuliço, irmão, porque depois cada osso vai se juntar. Quer ver um exemplo? Tem mulher que tem marido que bebe, mas ele só bebe, né? Bebe, lá vai no bar, toma dele, volta, e ele fica na dele. Aí ela vem para a igreja e ouve uma palavra como essa. E ela vai lá e ela fala assim, meu marido, você é bênção do Senhor, porque o Senhor diz que você é salvo, porque eu sou santo e você também é santo, e profetiza. O que acontece? Ele começa a beber, fica nervoso, fica irritado. Aí muita gente pensa assim, era melhor não ter falado nada. Quanto mais eu oro, mais sua coração aparece. Irmão, isso primeiro, é uma estratégia às vezes do inimigo para querer nos intimidar. Mas não pensa você que quando você vai contra o inimigo, ele levanta a bandeirinha branca e diz, eu me rendo, tá bom. Não, vem o contra-ataque. Só que muitas vezes, isso é o agir de Deus. É o mover. O irmão deu testemunho aqui agora há pouco, estava lá meio inquieto naquele serviço, não estava legal, saiu. Daqui a pouco vem a crise, passa um mês, passa dois, mas tudo aquilo é o mover de Deus. É o agir de Deus para colocar cada osso no seu lugar, para juntar as coisas no seu lugar. Irmão, imagina o osso correndo para um lado, o outro para o outro, um crânio para um lado, um fêmur para o outro, e aquela bagunça toda, e o ruído, o barulho, assusta. Mas fala assim, irmão, é Deus trabalhando, irmão. Irmão, tem muita gente aqui que está assustada com o que Deus está fazendo. Mas Ele me trouxe aqui hoje para falar, não fica com medo. É Ele trabalhando. Assusta mesmo, eu sei. Tem hora que você prefere dizer assim, pastor, é melhor não ter mexido com isso. É melhor ter deixado quieto, pastor, porque agora a situação está pior, está mais assustador o negócio. Quer ver? Pastor, eu estou no emprego ganhando pouco. Eu vou começar a profetizar, eu declaro que Deus vai suprir minha necessidade, eu vou prosperar. O que pode acontecer? Ser mandado embora. Pastor Luiz não chama mais pastor Cleito, não, ele é do diabo, pastor. Ele mandou eu profetizar, eu profetizei e fui mandado embora. Não, irmão, é só um rebuliço. Para Deus juntar o osso do outro, Ele tem que tirar do lugar e levar até onde estava o outro. Para Deus colocar onde Ele quer, Ele vai te tirar, às vezes, do lugar para levar o outro. O problema é que a gente não enxerga isso. A gente fica assustado, irmão, começou a profetizar, começou a orar, se levantou um rebuliço, fica tranquilo que é Deus trabalhando. No final vai juntar cada osso ao seu osso. É só continuar olhando. Ezequiel está dizendo, eu profetizei, como Ele mandou, e olhei. E ele está vendo lá, um ruído, uma bruxa. E aí, o que acontece? Diz o finalzinho aqui, deixa eu correr. Aquele relógio ele não me ajuda, ele é sempre contra mim. Versículo de número 9.
Versículo 8, perdão. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se pele, mas não havia neles espírito. Deixa eu te perguntar, já houve um milagre até aqui? Já houve ou não? Já. Nós tínhamos um vale cheio de ossos sequíssimos, e agora já estão corpos formados. Não tem vida ainda, mas estão lá corpos. É um milagre? Completo? Não. E aí Deus fala para ele, eu não vou nem ficar lendo muito aqui, você conhece a passagem. Então Deus diz para ele: é só comigo ou acontece com outros também? Acontece, não faço. Não achar que era perseguição, vou orar para esse senhor aí. Irmão, então Deus fala para ele: Ezequiel, profetiza. Não, presta atenção, vamos raciocinar. Os corpos estão todos formados lá, está bonitinho. É um milagre? Sim ou não? Sim. Se Ezequiel para de profetizar, ele não profetiza mais nada. É claro que é uma visão, mas traz isso para o natural. Se ele não profetiza, o que aconteceria com aqueles corpos? Ia se decompor de novo, ia voltar a ser ao seguinte. Está entendendo, irmão? Às vezes tem gente que ela para de profetizar na metade do processo. Tem gente que ela ora assim, ó: Deus, liberta meu marido da cachaça, Senhor, tira ele, eu declaro que ele é liberto, amém. Aí ele para de beber. Só que ele já está na igreja, irmão, cheio do Espírito Santo. Se ele ainda não está, o milagre não está completo. Só que tem gente que se conforma e diz: não, tá bom, já parou de beber, já é um milagre, não é? É ou não é? Bebia, parou de beber, é um milagre? Só que não é um milagre completo. Então Deus continua dizendo: filho do homem, profetiza. Começa a declarar, continua declarando o que Deus falou que tem que acontecer. Não para na metade, não para. Continua, a obra tem que ser completa. A Bíblia diz que aquele que em vós começou a boa obra, ele a aperfeiçoará. Ele vai fazer ela ser completa. Mas para isso depende de quem? De nós ou de Deus? De nós. Irmão, depende de nós fazermos o quê? Profetizar é o quê? Profetizar é o quê? Falar o que Deus mandou você falar. Falar para quem? Não tem problema. Para aquilo que você quer ainda. Irmão, ele está dizendo: Deus falou para mim, filho do homem, continua profetizando. Chama os espíritos e fala: ó espírito, vem dos quatro ventos e sopra sobre esses corpos. Para quê? Para quê? Irmão, enquanto não tem vida de Deus ainda, a coisa não se levantou. Porque Ezequiel profetiza, vamos ler só para terminar aqui, ó. Vamos terminar a leitura. Versículo de número 9. O 9 ele pede para que vi. Vamos para o 10 já. E profetizei como me deu ordem, então o Espírito entrou deles e se puseram em pé. Como? Um exército. Irmão, enquanto não tiver dessa forma, você não para, você continua. Enquanto não tiver cheio do Espírito Santo, o exército de Cristo fazendo a obra, derrubando o inimigo, vencendo as guerras, a obra não está completa. Tem que continuar o quê? Profetizando, como ele se me deu ordem. Irmão, para terminar, hoje eu vou ser mais breve. É uma visão isso aqui, é ou não é? É uma visão, não é real isso, é só uma visão. Mas para você entender que é real, vamos ler a continuação do texto. Versículo de número 12. 12. É o 11. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que diz. Olha o que eles diziam, a casa de Israel, olha o que ela dizia: os nossos ossos secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos. Portanto, profetiza e disse-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas, aleluia, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. e sabereis que eu sou quando Eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair, das vossas sepulturas. ó povo meu, e porei em vós
e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor, que fiz isso e o fiz, diz o Senhor. Aleluia. Aqui eu vou terminar. Irmão, Deus está dizendo, Ezequiel, está vendo essa visão toda que você teve? É para eu te mostrar o que eu vou fazer com Israel. Israel está dizendo assim, nós estamos cortados, não tem mais o que fazer, perdemos a esperança. Nossa, irmão, você está mais ou menos assim, irmão? Ah, não. É uma área que você está olhando dizendo, pastor, eu perdi a esperança. Irmão, porque aqueles ossos estão sequíssimos. Então, se eles estão sequíssimos, é porque já morreu há muito tempo. E a Bíblia fala isso, irmão, que a esperança adiada, ela enfraquece o coração. Então, assim, se o seu problema aconteceu há 1, 2 meses, você ainda tem muita esperança que vai dar certo. Mas se já faz algum tempo, se já faz mais de ano, talvez você já tenha a mesma esperança, a mesma fé. Talvez como Israel você já está dizendo, não tem mais o que fazer. Estou cortado, pastor, não dá mais. São anos, pastor. Eu entendo, o senhor tem boa vontade, vem aqui querer trazer uma palavra de ânimo. Não trago palavra de ânimo, eu trago palavra de fé. Mas você também diz, pastor, eu sei, o senhor quer até me ajudar, mas no meu casamento não tem mais jeito. Pastor, são 20 anos casados já, pastor, nessa situação. São 30, irmão, não importa o tempo. Pastor, a enfermidade que eu tenho é desde que eu nasci, pastor. Eu já nasci com ela, não dá mais, irmão, não fala assim. Busque uma palavra de Deus que Ele quer mudar a sua história. E sabe por que Ele quer fazer? Ele mesmo diz por que Ele quer fazer tudo isso. Para quê? Por que Deus quer fazer tudo isso? Está escrito aí, acha aí para mim. Vou falar tudo para vocês, não, vocês são inteligentes. Para que Ele quer fazer tudo isso? Ele está dizendo, e sabereis que eu sou o Senhor. Irmão, tem muita gente que só vai saber quando é o Senhor, quando o milagre acontecer. Tem muito Tomé ainda, irmão, principalmente lá fora. Tem muita gente que se o milagre não acontecer na tua vida, eles não vão saber que o Senhor é o Senhor, que o Senhor é Deus. É por isso que Ele quer te abençoar. Não é só para te ver bem, não é só para te ver melhor, é para evangelizar pessoas lá fora. Irmão, desde Moisés, Deus vem trazendo milagre para tirar as pessoas do Egito. Deus vem fazendo sinais, maravilhas. Vem Jesus Cristo na terra fazendo coisas que ninguém nunca fez, para trazer as pessoas que têm dificuldade de acreditar. Porque, irmão, falar de Deus todo mundo fala. Hoje em dia cada um tem um Deus aí fora. Às vezes você vai evangelizar alguém, ela diz, eu já tenho a minha religião. Irmão, a gente está num voo mais alto, nós estamos falando de Deus, o Senhor, o Todo-Poderoso. Agora, você imagina como as pessoas vão crer em Deus se esse seu casamento, que está 20 anos morto, ressuscitar, ver o seu casamento abençoado, aquele seu filho que as pessoas dizem está perdido, não tem mais jeito, talvez está até na cadeia lá, preso, e as pessoas dizem, isso não tem mais jeito. Você mesmo olha com os olhos naturais e diz, meu filho não muda, não tem jeito. Imagina ele saindo de lá transformado e fazendo parte desse exército poderoso de Deus. Como as pessoas vão saber que o Senhor é Deus, irmão? Mas para tudo isso acontecer, Ele está dizendo, filho do homem, profetiza. Irmão, se a gente não abrir a nossa boca para falar, as coisas não vão acontecer. O poder da vida e da morte estão na língua, tá? A sua palavra tem poder, tanto para o bem quanto para o mal, tá? Existe um profetizar com o lado errado também. Então é que o diabo fala na sua cabeça, ó, fala assim, ó, se isso diz o diabo, vai dar tudo errado. Aí você vai falar, dá tudo errado. Não aguento mais, estou cansado, já era, acabou, arruma outra. Não, a palavra tem poder, tá bom? Para um lado ou para o outro. Palavras são sementes, e tudo que o homem plantar, o homem vai colher. Então, irmão, para não terminar tarde, eu prometi para mim mesmo que hoje eu seria breve. Profetiza. Profetizar é falar o que Deus mandou você falar. Se você ainda não tem essa palavra, pede para Ele, tá? Precisa ter fé, e fé está firmada na palavra. Quando você disser para alguém, vai acontecer, alguém tem que dizer assim, mas vai acontecer por quê? Porque o Senhor diz assim, assim e assim, e o que o Deus diz acontece, irmão. Não é dizer, por que vai acontecer? Ah, porque eu quero que aconteça, porque eu acho que vai acontecer, porque eu tenho muita fé em Deus que vai acontecer. Irmão, isso não é fé, tá? É importante, é crença em Deus, isso é muito importante, crer em Deus, tá? Tem esperança que Deus vai fazer, é muito bom, mas para Deus operar de verdade tem que ter a fé, e a fé ela está firmada na palavra, amém? Quem entendeu a palavra de Jesus, que Ele merece.